Olá, meu nome é Moisés Pedreira. Nós vamos prosseguir com a gravação de mais uma videoaula sobre formigas cortadeiras, ok? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, não esqueça de dar o like e não esqueçam também de fazer os comentários. E o mais importante, não esqueçam de fazer as perguntas, pois as perguntas serão oportunamente respondidas, ok? A aula de hoje nós vamos mostrar para vocês como identificar os dois principais gêneros de importância econômica para o controle de formigas cortadeiras. Por que eu falei dois principais e por que eu falei econômico? Porque nós temos as formigas saúvas, do gênero Atta, nós temos as formigas quenquens, do gênero Acromyrmex, e nós também temos outros gêneros de formigas cortadeiras, além das saúvas e das quenquens. Porém, esses outros gêneros de formigas cortadeiras não causam prejuízo que compense você fazer o controle. Ou seja, mesmo havendo corte provocado por esses outros gêneros, além da saúva e da quenquém, não é economicamente viável fazer o controle, ok? Bom, como eu iniciei a conversa com vocês, eu informei que nós temos dois gêneros principais de importância econômica. Nós temos o gênero Atta e nós temos o gênero Acromyrmex. Como nós já havíamos falado para vocês antes, o gênero Atta nós conhecemos popularmente por saúvas. E nós temos o gênero Acromyrmex, que nós conhecemos popularmente com o nome de quenquens. Ok? Então nós temos dois principais gêneros, o gênero saúva e o gênero quenquens, ou seja, o gênero Atta e o gênero Acromyrmex. Aqui nós temos esta foto e ao mesmo tempo uma imagem. Então, acompanhe aqui comigo. Essa foto é da Unesp de Botucatu, tá bom? Bom, nós temos aqui uma foto de uma formiga cortadeira do gênero saúva, do gênero Atta. Essa foto é seguida aqui, como vocês podem acompanhar o mouse, essa foto é seguida por um desenho esquemático. O mais interessante nesse desenho, e eu gostaria que vocês ficassem atentos, é que neste desenho da saúva, ou seja, do gênero Atta, nós temos aqui uma marcação de 3 setas. Essas 3 setas estão na parte mediana do corpo da formiga. Lembrando que os insetos, o corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então nós temos aqui, no caso das saúvas, no tórax, estas 3 setas. 1, 2, 3. Nós vamos ver no próximo slide como é que nós vamos usar essa informação. Também temos aqui embaixo, da mesma autoria das fotos, nós temos uma foto de uma quenquém e ao lado dela nós temos uma imagem esquematizada, um esquema. Esse esquema aqui, ao contrário da saúva, que nós vimos 3 setas na parte mediana, ou seja, no tórax das formigas, aqui nós temos 4 setas. Acompanhe comigo aqui, 1, 2, 3, 4. Então, na saúva aqui em cima nós vimos 3 setas. Na quenquém aqui embaixo nós vimos 4 setas. Então, vamos prosseguir com a nossa aula de modo que nós possamos entender as diferenças entre saúvas e quenquém, ok? Bom, aqui nós temos 2 tabelas. A tabela da esquerda refere-se à informação e características das formigas saúva.
No lado direito, a coluna do lado direito refere-se a informações do gênero Quem-Quem ou Acromyrmex. Todas as informações que nós vamos passar agora serão comparadas igualmente, o mesmo assunto. Por exemplo, aqui nós temos que as operárias, tá bom, da saúva apresentam 3 pares de espinho no tórax. Então, voltando à imagem aqui, essas 3 setas que vocês viram aqui que estão em destaque, essas 3 setas representam 3 pares de espinho no tórax da saúva. Então, as operárias da saúva apresentam 3 pares de espinhos. A operária da Quem-Quem apresenta 4 pares de espinho no tórax. Então, voltando à nossa imagem, vocês estão vendo aqui uma imagem neste desenho, onde nós temos essas 4 setas, indicando 4 pares de espinhos no tórax. Então, uma das diferenças que faz com que nós possamos fazer a identificação destes 2 principais gêneros é justamente a questão dos pares de espinhos no tórax. Lembrando, saúva possui 3 pares de espinhos no tórax e Quem-Quem possui 4 pares de espinhos no tórax. Nós vamos ver adiante um esquema melhor informando sobre essas diferenças. Agora nós temos uma outra diferença também em relação à saúva e a Quem-Quem. O tamanho da formiga, o tamanho do indivíduo. Comparando indivíduos da mesma função, já que eu não posso comparar a jardineira de um gênero com o soldado de outro gênero. Então, comparando castas da mesma função, as saúvas apresentam, são formigas maiores, mais robustas, em maior tamanho. Então, uma saúva, por exemplo, pode chegar a 1,5 cm de comprimento. Já uma Quem-Quem, ela chega no máximo a 1 centímetro de comprimento. Então, as saúvas são formigas maiores, com maior corpo do que as Quem-Quens, e são maiores. Então, uma saúva chega a 1,5 cm, ou seja, 15 milímetros, e uma Quem-Quem chega a 1 centímetro, ou seja, no máximo 10 milímetros. E essa informação é importante porque mais para frente nós vamos falar sobre carregamento de isca formicida. Então, se nós temos uma formiga com maior tamanho e maior corpo, ela consegue carregar um maior volume. Então, aqui eu já adianto para vocês, nós vamos falar oportunamente sobre o tamanho do pellet da isca formicida, ou seja, as saúvas tendem a carregar mais peso do que as Quem-Quem. Daí, nós termos no mercado tamanhos de iscas diferentes. Então, nós temos isca com tamanhos e temos iscas menores. Essa diferenciação está em relação ao tamanho da saúva e o tamanho da Quem-Quem. Então, recapitulando, a saúva é maior do que a Quem-Quem. E como vocês estão vendo aí, de 15 milímetros para 10 milímetros, a diferença é de 50%, chega a ser de 50%. Uma outra diferença que faz com que nós possamos fazer uma identificação correta é o ninho. O ninho das saúvas, ele é um ninho constituído de terra solta. Todos os gêneros, tá bom? Tanto a saúva como a Quem-Quem podem ter, mas a saúva, obrigatoriamente, o ninho é composto por um monte de terra solta. Então, a saúva, obrigatoriamente, o ninho é composto de terra solta. Essa é a regra. Já a Quem-Quem, a regra é, geralmente, o ninho não apresenta terra solta. Repetindo, o ninho das Quem-Quens geralmente não possui terra solta. Geralmente, porque existem espécies de Quem-Quem
que também produzem ninho com terra solta. Nós vamos ver para frente. Então, a saúva, o ninho é constituído de terra solta e a quem pode ter ou não terra solta. Continuando com as nossas diferenças para a identificação, a saúva, as panelas, ou seja, o ambiente interno do formigueiro, aonde as formigas cultivam o fungo, aonde as formigas colocam o lixo. Esse ambiente, esse lugar é chamado de panela. E nós comentamos com vocês nas outras aulas que uma panela, como se fosse uma bola, tem um volume aproximado de 1,8 litros, ok? E no caso da saúva, os formigueiros são mais profundos. As panelas chegam até 6 metros de profundidade. Pessoal, 6 metros de profundidade é quase um prédio de 3 andares. Então, imaginem um prédio de 3 andares. Agora, vocês imaginem isso projetado no solo. Ou seja, uma formiga que tem um comprimento de 1,5 cm consegue produzir um formigueiro com uma profundidade de 6, 7, 8 metros de profundidade. Então, a saúva, o ninho é mais profundo. Obviamente, para o ninho ser mais profundo e ela ter mais panelas, ela tem mais terra solta em cima. Daí, as saúvas, como nós vimos, são formigueiros maiores do que a quem. Bom, as panelas da saúva, nós vimos que são profundas, chegam a 6 metros de profundidade, em alguns casos 7 metros. Agora, olhem que curioso, como nós falamos que as quenquens raramente têm formigueiros com terra solta, é de se imaginar que o formigueiro da quenquem tenha uma profundidade muito baixa. Então, comparado com a saúva, o formigueiro de quenquem pode chegar no máximo a 1,5 m de profundidade. Observem, se chega a 1,5 m de profundidade, tem pouca terra solta em cima, o que justifica a explicação anterior de que os formigueiros de quenquem, tá bom? Quando tem terra solta, é pouco o volume de terra solta. Obviamente, pouco também a área. Então, saúva, profundo, quenquem não tão profundo. Saúva, 6, 7 metros, quenquem, no máximo, formigueiro chega a 1,5 m. Prosseguindo com as nossas diferenças. As colônias, ou seja, os formigueiros de saúva, são formigueiros visíveis, bem visíveis, ou seja, são formigueiros que realçam muito bem no ambiente, por alguns motivos. Primeiro, porque tem um volume de terra solto maior e mais ainda, para um formigueiro chegar a 6, 7 metros de profundidade, esse formigueiro já atingiu seguramente o horizonte B, ou em alguns casos até um horizonte C. Então, quando ele atinge os horizontes mais profundos, ele traz para frente um solo com outra coloração. Nós vamos ver para frente. Então, essa outra coloração realça a visão nossa do formigueiro, porque você pode ter um solo mais claro em cima de uma folhagem. Então, você vê muito mais fácil. Então, as saúvas, as colônias são mais visíveis. Por quê? Tendo mais panelas e sendo mais profundo, tem mais solo, tem mais terra solta. E tendo mais terra solta, você consegue visualizar melhor. As quenquens, por outro lado, não são todas que têm terra solta. A maioria tem o ninho formado por cascas, galhos, folhas. E observem, se ela tem um ninho formado com galhos, cascas e folhas, há de se imaginar que a possibilidade dela se camuflar no ambiente é muito maior. O que nos faz entender que as colônias, os formigueiros de quenquem, podem, como nós dizemos na área florestal, você pode passar batido nesse formigueiro, não ver, porque ele é de difícil visualização, porque a maioria deles
é com folhas, galhos, gravetos. Então, camufla com o ambiente. Nós vamos ver a imagem mais na frente. Uma outra diferença também interessante, essa eu coloquei mais como curiosidade, é que as saúvas possuem poucas espécies. No caso, 9 espécies e 3 subespécies. E a Acromyrmex apresenta uma maior diversidade de espécies do que a saúva. Enquanto a saúva tem 9 espécies e 3 subespécies inclusas aí, as quenquens têm no mínimo 27 espécies. Então notem que há uma maior diversidade de espécies de quenquém quando comparada com as saúvas. Então o gênero quenquém tem mais espécies do que o gênero saúva, ok? Bom, agora eu vou colocar para vocês uma imagem. Essa imagem, nós vamos partir agora do pressuposto de que essa formiga está nos fazendo uma pergunta. A formiga está perguntando para a gente: quem sou eu? Então nós precisamos agora identificar os dois gêneros. Eu falei para vocês as identificações, mas agora nós temos uma foto, tá bom? Os créditos dessa foto tá aí embaixo e esse slide, quem ajudou a montar esse slide foi um grande amigo, um engenheiro florestal, Armando Varela. Bom, vamos lá. Vamos imaginar que esta formiga esteja nos perguntando: quem sou eu? Ou seja, ela quer saber, eu sou uma quenquém ou eu sou uma saúva? Então, observem pelo que nós vimos, somente avaliando a quantidade de pares de espinhos nas costas, ou seja, no seu tórax. Lembrando, insetos se dividem em cabeça, tórax e abdômen. Bom, agora acompanhe essa animação. Aqui nós temos um par de espinhos, aqui nós temos o segundo par de espinho, aqui nós temos o terceiro par de espinho e aqui nós temos o quarto par de espinho. Então, como nós havíamos dito anteriormente, entre os dois gêneros, saúva e quenquém, o gênero que apresenta 4 pares de espinho no tórax são as quenquéns, são as saúvas. Então, se essa formiga elaborasse uma pergunta para a gente, quem sou eu? Nós responderíamos corretamente dizendo: você é uma quenquém. Bom, como nós avaliamos uma quenquém, vamos agora avaliar uma saúva. Imaginemos também o mesmo princípio, que esta formiga, este indivíduo em questão, esteja nos perguntando: quem sou eu? Bom, vamos novamente avaliar este indivíduo a partir da quantidade de pares de espinho no seu tórax, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o primeiro par de espinho, aqui nós temos o segundo par de espinho e aqui nós temos o terceiro par de espinho. Conforme nós vimos no primeiro slide, entre os dois gêneros, saúva e quenquém, o gênero que apresenta 3 pares de espinho no tórax, esse gênero corresponde à saúva. Então, essa formiga nos perguntando quem sou eu, corretamente nós iríamos responder: você é uma saúva. Ok? Bom, vamos lá então agora. Agora nós vamos mostrar para vocês imagens, fotografias, para que nós possamos consolidar, fixar através de imagem as informações que foram passadas em texto. Agora nós vamos fixar em imagens. Essa primeira imagem é uma imagem interessante. Essa foto, eu fiz essa foto, tá bom? Numa fazenda chamada Fazenda Três Pinheiros. Fica entre os municípios de Botucatu e Piracicaba. Esse é um amigo da área florestal, tá bom? Eu fui treinar a equipe deste grande amigo aí e foi uma das equipes que eu treinei durante os meus mais de 5 anos de treinamento no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 5 anos de treinamento eu treinei no mínimo 9.000 pessoas, ou seja, 9.000 aplicadores
9.000 pessoas no controle de formiga cortadeira. E observem, nós estamos numa pastagem, tá bom? Essa pastagem, e vocês estão vendo aí um formigueiro. Pelo tamanho do formigueiro, pela quantidade de terra e pelo volume, não temos dúvida nenhuma se tratar de um salveiro. Então, nesse caso aí, é um exemplo clássico de um salveiro. Uma outra imagem interessante, essa imagem, essa foto é de um grande amigo também, um engenheiro, João Alexandre Galon. Essa foto é do Mato Grosso, região de Três Lagoas. Ok? Essa foto também é interessante que ela mostra a grande quantidade de terra solta, tanto em área quanto em volume. Nesse caso aí, não temos dúvida nenhuma se tratar de saúva, do gênero Atta. Mais uma foto. Essa foto aqui é do professor Norivaldo. Essa foto é na zona da mata de Minas Gerais. Observe um pasto completamente degradado pela ação de formigas cortadeiras. Então, observem, além da formiga causar o prejuízo de cortar a folha, que o gado não irá comer, o animal não irá comer, além do prejuízo de cortar a folha, vocês estão vendo que o formigueiro está ocupando a área da pastagem com terra solta. Então, aí vocês também não tem dúvida nenhuma, pelo volume, pela área, se tratar de um formigueiro saúva. Bom, aqui essa foto é do norte de Minas Gerais. Observe a grande quantidade de terra solta e a área e o volume. E observe, como eu falei para vocês, um formigueiro que chega a 6, 7 metros de profundidade, ele é muito visível no campo. Por quê? Olha a coloração desse solo em relação à superfície. Então, os estratos, ou seja, os horizontes que a formiga estão, trouxeram terra de outra cor. Então, é mais visível, mais fácil de enxergar. Também não temos dúvida tratar-se de um salveiro. Essa foto é em São Paulo. Observem, é um plantio de eucalipto. Essa foto é interessante também porque mostra a grande quantidade de terra solta, o que constituiu também uma grande área. Nesse caso, também trata-se de um formigueiro de saúva. Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa, porém com o gênero das quenquens. Lembrando, nós falamos que os quenquenzeiros, geralmente, o ninho é de galhos, folhas, cascas, etc. Poucos são as espécies que têm terra solta para a gente identificar. Então, vamos agora passar as imagens de quenquens. Bom, essa foto eu fiz na fazenda Águas Virtuosas, no município de Altinópolis, São Paulo. Observe, trata-se de um ninho de quenquém, onde, conforme eu falei para vocês, é um ninho formado com gravetos, casca, folha. Então, lembre, ele consegue se camuflar no ambiente, ele se parece com o ambiente. Então, é um pouco mais difícil de você identificar. Daí a necessidade de você treinar uma equipe, daí a necessidade de um bom treinamento, daí a necessidade de aprender a identificar. Então, nesse caso aí, vocês estão vendo um formigueiro quenquenzeiro, ok? Outra imagem. Também vocês estão vendo um quenquenzeiro num pé de uma árvore, tá bom? E passaríamos tranquilo dizendo tratar-se apenas de um monte de folha ou um monte de galho. Mas não, trata-se de um quenquenzeiro. Então, mais uma vez, a necessidade de um bom treinamento, de uma boa equipe, ok? Mais uma foto para vocês verem. Essa foto é muito importante, é uma foto bastante interessante. Essa foto eu fiz na fazenda Rio Claro, no município de Lençóis Paulista. Essa foto é de uma quenquém de árvore, nós vamos identificá-la depois. É uma
uma foto muito boa, muito difícil de se encontrar essa foto. Eu tive a grata satisfação de encontrar esse formigueiro numa área de reserva legal. Então, vocês estão vendo aí que nem está no solo. Ou seja, nós temos quenquenzeiro que nem no solo é. Então, olha a necessidade de um treinamento. Vocês estão vendo um quenquenzeiro que está em cima de uma bromélia. Aqui também uma outra foto de um quenquenzeiro também em cima de uma bromélia, ok? Trata-se de uma quenquém chamado quenquém de árvore. Nós vamos falar o nome científico dela oportunamente. Mais uma foto agora falando dos quenquenzeiros. Essa foto eu fiz no município de Paranapanema. Observem a quantidade de folhas, de gravetos, de casca que está. Ou seja, ele é tranquilamente bem camuflado ao ambiente. Ou seja, você passaria tranquilamente sem ver esse formigueiro se você não fosse devidamente treinado para isso. Então, uma pessoa que está recebendo um treinamento, que vê uma imagem dessa, ela começa a imaginar como a dificuldade que pode ter no campo e de como ela precisa se dedicar mais nesse controle. Então essa é uma foto também interessante de um quenquenzeiro. Bom, essa foto eu fiz, acreditem, há alguns minutos aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Estava passando de carro e no canteiro, ou seja, numa praça, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, eu encontrei esse quenquenzeiro. Lembrando, é a primeira imagem de um quenquenzeiro que eu estou colocando para vocês que tem terra solta. Então, olha que curiosidade. Aqui nós temos um monte de terra solta. Mas olha que curioso, onde é que está o olheiro que as formigas entram e saem? O olheiro está aqui. Então, nós temos do lado direito um monte de terra solta, isso é uma grama normal, tá bom? E do lado esquerdo, vocês estão vendo o olheiro. Eu vou dar um zoom agora nessa imagem do olheiro para vocês verem como é interessante. Pronto, tá aí. Esse é o mesmo olheiro desse aqui, agora é esse olheiro. Observe que ele tem um funil feito de cisco, de graveto. Essa é uma quenquém também, uma quenquém que tem um nome específico nesse caso, ok? Então notem que vocês viram agora uma quenquém, tá bom? Que tem terra solta, mas também tem um olheiro que é até certo ponto fácil de identificar. O problema é que você precisa aplicar a isca do lado correto. Então, ao ver a terra solta, você precisa aprender a identificar o olheiro para colocar e para fazer o controle de forma correta. Ok? Bom, nós vamos agora recapitular nossa aula. Nossa aula baseou-se em como identificar os dois principais gêneros de importância econômica, saúvas e quenquém. Vimos, inicialmente, as saúvas, os formigueiros são mais profundos do que a quenquém. Saúva chega a 6, 7 metros, quenquém 1,5 metro. Vimos que os indivíduos da saúva são indivíduos maiores, mais corpulosos, de maior comprimento. Obviamente, consegue carregar mais peso, tá bom? Vimos os formigueiros da saúva, que são formigueiros visíveis, saltam aos olhos. E vimos também o formigueiro da quenquém, que é um formigueiro composto também de graveto, folhas, cascas, etc. E se camufla com o ambiente. Ok? Então, agradeço a atenção de vocês e mais informações, acesse nossas redes sociais, está aí o Facebook, YouTube e o nosso Instagram. Ok? Deixar um grande abraço para vocês e até a próxima.